Olá a todos queridos oyentes bem-vindos de novo a este espaço donde las histórias del corazón encuentran su voz milena de alegria saber que cada semana se sumam mais de ustedes a esta comunidade de almas sensíveis que buscam conexão reflexão através de relatos que nos recuerdam lo compleja hermosa que é essa la vida. Se eres novo por aqui te invito de coração a suscribir-te a deixar tu me gusta a compartilhar este conteúdo com aqueles que como tu apreciam uma buena história. Tu apoio é esse o motor que nos impulsa a seguir compartilhando estas narrativas tão humanas. Hoy mi gente les traigo uma história que toca uma fibra muito profunda, uma história de identidade de secretos guardados com dolor de la búsqueda de la verdade que a veces puede desmoronar todo lo que creíamos certo. É essa a história de Mateo, um jovem que de la noche a la manana se viu obrigado a questionar cada recuerdo, cada risa, cada lágrima compartida com o hombre ao que havia amado papá toda sua vida. Preparem-se porque esta é uma de esas histórias que nos recuerda que o amor, la traição la redenção a menudo bailam ao ritmo de la verdade por mais dolorosa que se. Mateo sempre fui um hijo exemplar ou ao menos eso pensava Carlos, o hombre que lhe havia inculcado cada valor, cada sueno, cada lección de vida. Creía firmemente em eu trabalho duro, em la honestidade por cima de todo em la importância de la família. Mateo com seus 25 anos seguia essa estela. Era um muchacho de mirada vivaz sempre com uma sonrisa dispuesta pero com uma melancolia escondida que poços notava. Estudiava engenharia trabalhando em um pequeno taller mecânico por las tardes para ajudar em casa costear-se seus livros. Sua madre Sofia era o ancla de la família, uma mulher dulce pero com uma fortaleza silenciosa que havia mantenido unidos los hilos de seu hogar a lo largo de los anos. Carlos, seu padre, um homem de negócios modesto pero respeitado em el barrio, era o pilar econômico que sempre legava a casa com el aroma taler a esfuerzo. La vida de Mateo transcorria em essa rotina amável, em esse carinho que se dava por sentado em la seguridade de saber-se amado parte de algo inquebrantável. Tenia sua novia Isabela, uma chica de risa contagiosa coração noble com quem sonava em formar sua própria família. Todo parecia estar em seu lugar como um quadro perfeitamente pintado hasta que um dia uma grieta minúscula apareceu em el lienzo amenazando com romperlo todo. Era uma tarde calurosa de verano. Sofia havia estado revisando viejos documentos em el ático, organizando as caixas de recuerdos que se acumulavam com el paso de los anos. Le pediu a Mateo que la ayudara a bajar uma caja pesada lena de álbuns de fotos papeles amarelentos. Mientras la moviam sobre viejo descolorido caiu de entre las hojas de um álbum. Mateo, com la curiosidade natural de um jovem, lo recogió. No estava selado ao mirar dentro viu uma fotografia. Não era uma foto familiar de esas que esperaria encontrar. Era uma imagem de sua madre Sofia mucho mais jovem com uma sonrisa que não recordava haver visto nunca a seu lado um homem que não era Carlos. Um homem de cabelo escuro olhos penetrantes que la abrasava com uma intimidade que lhe resultou estranha. Em el reverso uma fecha uma sola palavra Ricardo. Uma punzada fria lhe recorrió ao estômago. Quem era esse homem? Porque sua madre nunca havia hablado de ele em porque essa foto estava escondida em um álbum de fotos familiares pero com uma sensação de não pertenencia tratou de desechar o pensamento de convencer-se de que era simplesmente um amigo de juventude, um viejo amor antes de que Sofia conhecera a Carlos. Pero a imagem de homem com essa intensidade em la mirada se lhe clavou em la mente. Ao dia seguinte, a inquietude de Mateo se havia transformado em uma necessidade silenciosa de respostas. Observava a Sofia com outros olhos buscando qualquer indício, qualquer sombra de esse passado desconhecido. La viu em sua cocina preparando o desayuno, sua figura familiar moviendo-se com la graça que sempre havia admirado. Pero a hora em sua mente se superpunia a imagem de la jovem Sofia abrasada a esse estranho. Mamá, dijo Mateo com uma voz que tentava sonar casual em recuerdas quando sacamos las fotos del ático encontrei uma muito antigua e quem era o homem que estava contigo no lo reconusco. Sofia se detuvo em seco, a cuchara de madeira caindo com um leve tintinho em la encimera. Sua espalda se tensou tardou uns segundos em girar-se. Quando Luíso Mateo notou que seu rosto havia palidecido seus olhos sempre tão cálidos reflejavam uma mescla de pânico e tristeza. Que a fotografia hijo? Perguntou a sua voz um hilo apenas audível. Mateo sacou a foto de seu bolsillo la puso sobre la mesa. Sofia la mirou um temblor invisível recorrió a suas manos. Seus olhos se llenaram de lágrimas que não se atrevia a deixar cair. É esse um viejo amigo hijo. De quando era muito jovem. Antes de conhecer a tu padre Carlos. Sua resposta foi demasiado rápida, demasiado forzada.
Ricardo perguntou Mateo senalando la palavra em eu reverso. Sofia asintió apartando la mirada. Si. E a hace mucho de eso icho. Não é esse importante. Pero para Mateo se era importante. La forma em que Sofia se había encogido la evasión em su voz e o pânico em sus olhos. Algo no encajaba. La mentira por pequena que fuera se sentia como uma barreira entre elos. La sensação de que essa foto era solo la punta do iceberg começou a crescer em su interior. Los dias seguintes fueron uma tortura silenciosa para Mateo. Não podia quitar-se la imagem de ese hombre de la cabeça. Empezou a buscar de forma sutil qualquer outro rastro. Revisou los viejos álbumes de nuevo esta vez com uma lupa imaginaria buscando similitudes fechas qualquer coisa que pudiera conectar a Ricardo com sua madre. Encontrou algumas fotos de Sofia em sua juventude pero Ricardo nunca aparecia de nuevo. Era como se hubiera sido borrado de la história familiar. Dia mientras Carlos estava em su taller Sofia haciendo compras Mateo sentiu uma punzada de culpa pero não pudo evitarlo. Fui ao quarto de seus padres empezou a revisar viejo baú onde Sofia guardava seus recuerdos mais preciados cartas de juventude alguns regalos viejos diários. Com cada objeto que tocava sentia que invadia espaço sagrado pero la necessidade de saber era mais forte que su sentido de la privacidade. Em el fundo do baú debaixo de montão de panuelos de encaixe cartas de amor de Carlos encontrou pequeno diário com tapas de cuero descolorido. Dudou momento. Debia ler-lo la voz de sua consciência lhe gritava que no que estava traicionando la confiança de sua madre. Pero outra voz la de la incertidumbre lhe sussurrava que aí poderia estar la clave de todo. Abrió o diário. Las primeiras páginas hablaban de amores de juventude de sueños adolescentes de la monotonia de su pueblo natal. Hasta que legou a uma série de entradas que hicieron que su corazón se acelerara. Fechas de hace 26 anos justo antes de su nascimento. Hablaban de amor apasionado proibido com Ricardo. Amor intenso leno de encontros furtivos promesas sussurradas bajo la luna. Luego uma entrada em particular com la letra de Sofia mais temblorosa de lo normal estou embarazada. É esse de Ricardo. Que vai a ser Carlos me ha propuesto matrimônio yo no sé como salir de esto. No puedo perder a mi bebé pero no puedo arruinar la vida de Carlos. El es tão bueno. Ricardo se ha marchado buscando futuro melhor lejos de aqui me ha prometido volver. Pero yo tenho medo. Medo por mi hijo. Las palavras se le clavaram como cochilos. O aire se le escapou de los pulmones. Estava lendo la verdade uma verdade tão devastadora que todo su mundo se tambaleou. Não era o hijo de Carlos. Era o hijo de Ricardo. O homem que lhe havia ensinado a andar em bicicleta a atar-se los cordones a respeitar a las mulheres a trabalhar com honor não era su padre biológico. O homem que lo havia levantado em seus ombros em cada partido de futebol que lhe havia consolado em cada pena que havia luchado por sua educação não compartia su sangue. O diário se le caiu de las manos o sonido sordo resonando em el silencio de la habitação. Sentiu náuseas. Se sentou em la cama la cabeça entre las manos tratando de processar la informação. O amor de sua madre e o sacrifício de Carlos la mentira que havia sido la base de sua existência. Se sentiu enganado traicionado pero também de forma inexplicável sentiu uma profunda tristeza por Sofia por la desesperação que la havia levado a tomar essa decisão. Quando Sofia regressou à casa encontrou a Mateo sentado em el salão com o diário aberto sobre la mesita de centro. Seus olhos estavam rojos e inchados la expressão em seu rosto era uma mescla de dolor e fúria. Sofia lo viu e supo ao instante. Todo se havia derrumbado. Mateo. Sussurrou ela sua voz temblorosa. É essa verdade mamá perguntou el sua voz apenas rasguno. Soy. Só hijo de Ricardo Sofia se desplomou em el sofá frente a ela as lágrimas brotando se encontrou. Si hijo. É essa verdade. Lo siento tanto. Lo siento tanto. Em esse momento la rabia de Mateo estalou. Los cientes e sabes lo que é se viver uma mentira durante 25 anos e saber que o homem ao que reamado admirado respeitado como mi padre não é mi padre de verdade em que todo lo que creí cada história cada recuerdo ha sido construído sobre uma mentira Sofia intentou tomar su mano pero ela apartou. No hijo não é uma mentira.
Eu amor de Carlos por ti nunca fui uma mentira. Mi amor por ti tampouco. Y por que nunca me lo dijiste por que não le dijiste a Carlos la verdade por que eu tuvo que criar-me como se fuera suyo la voz de Mateus se quebraba com cada palavra. Sofia entre solosos começou a relatar sua história uma história de juventude de um amor apaixonado com Ricardo jovem aventureiro que sonaba com cruzar fronteiras y buscar fortuna. Ela se havia enamorado perdidamente pero Ricardo era inestável e inconstante. Dia sem prévio aviso eu se fui prometendo volver pero o tempo pasaba y ela não tinha notícias. Y entonces descobriu que estava embarazada. Sola assustada sem saber que hacer. Fui em esse momento quando Carlos eu amigo de toda a vida hombre bueno y trabajador lhe ofereceu seu apoio sua amistade y finalmente seu amor incondicional. Eu sabia que ela estava sofrendo aunque não é o verdadeiro motivo. Quando Sofia lhe revelou que estava embarazada y que o padre las havia abandonado Carlos movido por um amor que transcendia todo lhe propôs o matrimônio prometendo cuidar de ela y de su hijo como se fuera suyo. Ela cegada por eu miedo por la necessidade de dar o futuro a su bebê aceptou o trato silencioso de criar a Mateo como se fuera su hijo sem revelar la verdade a nadie mais que a sua própria consciência. Carlos te amou desde o primeiro momento Mateo. Te ha amado como nadie. Pensei que era lo melhor para ti para proteger-te para dar-te uma família um lugar seguro. Ricardo. Ricardo nunca volvió. Nunca supe nada mais de él. Lo hice por amor hijo por um amor desesperado. La confesión de Sofia era desgarradora pero não aliviava o dolor de Mateo. Mas bien lo intensificava. O sacrifício de Carlos era mais grande de lo que imaginava y la traición a él aún mais profunda. Mientras hablaban se escuchó la lave en la puerta. Carlos había regresado. Sofia palideció aún mais se eso era posible. Dios mío Carlos. Carlos entrou em la sala su rostro cansado pero com la sonrisa habitual para su hijo. Hola campeones em que tal o dia em por que tenéis esas caras de repente su mirada se posou em el diário aberto em la mesa y luego em el rostro de Sofia marcado por eulanto. La expressão de Mateo tensa y furiosa no le pasó desapercebida. Que está passando aqui perguntou a Carlos su voz perdendo la calidez. Mateo não pudo mais. El torrente de emociones lo desbordou. Está passando que nuestra vida es una farsa papá. Una maldita farsa. Sofia intentou intervenir pero Mateo la detuvo com um gesto. Mamá tinha estado mentindo Carlos. Durante 25 anos. Eu não sou tu hijo biológico. Eu silencio que seguiu fui atronador. Carlos mirou de Sofia a Mateo y luego ao diário. Seus olhos se abrieram com uma incredulidade dolorosa luego se estrecharam com uma fúria contenida que nunca antes havia visto Mateo. Su piel se puso pálida y su cuerpo normalmente tão fuerte se tambaleou ligeiramente. Que disses Mateo perguntou a Carlos su voz baixa y peligrosa. Explica-te. Mateo com o coração destrozado lhe contou a história de Sofia las entradas deu diário la foto de Ricardo. Carlos escuchaba su rostro uma máscara de dolor y traição. Cada palavra era um golpe cada revelação uma punalada. Quando Mateo terminou Carlos se acercou a Sofia seus olhos clavados em luz de ela. É esse certo Sofia todo esto é esse certo perguntou com la voz quebrada. Después de todo este tempo de todo lo que hemos construído e me res enganado de esta maneira Sofia não pudo hacer mais que sentir las lágrimas inundando su rostro. Lo siento Carlos. Eu lo hice por Mateo. Tenía miedo. Ricardo me deixou sola. Miedo em mi vida Sofia e mi amor por ti por este ninho ao que crié como mil ao que lhe de mi apelido mi sangre mi alma e eso não importava gritou Carlos su voz elevando-se por primeira vez em anos. La fúria y o dolor se apoderaram de él. Me roubaste la verdade me roubaste la oportunidade de elegir me usaste Mateo nunca havia visto a Carlos assim. Era hombre devastado su mundo se havia desintegrado ante sus olhos. La casa que sempre havia sido refúgio de paz se havia convertido em campo de batalha emocional. Los gritos las lágrimas los reproches se mesclaram em huracão de dolor. Carlos com la voz temblorosa finalmente sentenciou no puedo creer esto Sofia. No puedo mirar a Mateo y no ver tu mentira. No puedo mirar-te a ti. No puedo estar aqui.
Y sin decir una palabra mais se dio la vuelta salió de la casa y subió a su coche alejando-se a toda velocidade. O sonido do motor desvanecendo-se em la distância marcou o fim de uma era o estalido de uma bomba que havia estado latente durante 25 anos. La casa quedou sumida em silêncio sepulcral solo roto por el lanto desconsolado de Sofia y la respiração agitada de Mateo. O jovem se sentia vazio roto. La fúria se mesclava com uma pena profunda por Carlos, por sua madre y por si mesmo. Había anhelado la verdade, pero a hora que la temia lhe resultava insoportável. Quem era eu em realidade era hijo legítimo, erro secreto andante. Los dias que seguieron fueron uma agonia. Carlos no regressou. Sofia pasaba las horas lorando, culpando-os, intentando hablar com Mateo, pero él se había cerrado em si mesmo. Su novia Isabela foi su único consuelo. Ela lo escuchó com paciência, lo abrazó sem juzgar y le recordou que o amor de Carlos não era menos real por não ser biológico. Pero o dolor era demasiado profundo para que essas palavras surtieran efeito de imediato. Mateo sentia a necessidade de huir, de alejar-se de essa casa cargada de mentiras y lágrimas. Se mudou temporalmente ao apartamento de um amigo buscando espaço para respirar. Em esos dias de aislamiento, a figura de Ricardo, seu padre biológico, começou a tomar forma em sua mente. Quem era esse homem? Por que se havia ido e havia sabido de sua existência? A necessidade de respostas se volvió imperiosa. Com a ajuda de Isabela, Mateo empezou na búsqueda. No temia mucha informação, um nombre, uma fecha em la foto, quizás algum detalhe do diário de Sofia sobre sua origem. Después de semanas de rastreio em redes sociais, em registros públicos, em viejos fóruns de su pueblo natal, encontrou um perfil. Um homem com o mesmo nome, Ricardo, de la misma edad que hubiera tenido su padre biológico, que vivia em outra cidade lejos em el norte do país. La foto de perfil mostrava um homem maduro com el cabelo canoso, pero com la misma mirada penetrante de la foto de juventude. Su corazón de un vuelco. Dudó. Debia contactar-lo, em que le diria, em que pasaria se la realidade não era lo que esperava. Isabela lo animou. Necessitas saber, Mateo. Necessitas cerrar este capítulo para poder empezar a sanar. Así que com el corazón en la mano, Mateo le enviou mensagem. Um simple hola, mi nombre es Mateo. Creo que podría ser su hijo. Mi madre se llama Sofia. La respuesta llegó ao dia seguinte. Uma lamada de um número desconhecido. Mateo respirou hondo y contestou. Ao outro lado, uma voz grave um tanto áspera por los anos, pero com uma ressonância familiar que le erizó la piel. Mateo perguntou a la voz. Soy Ricardo. Recebi tu mensagem. Dime, muchacho. Sofia está bem em essa primeira conversação. Ricardo, com uma voz cargada de arrependimento y surpresa, lhe explicou sua versão de la história. Dijo que se havia marchado buscando uma vida melhor, prometendo-lhe a Sofia que volveria por ela, pero que las circunstâncias de la vida lo haviam atrapado em um torbellino de trabalho y penurias. Quando finalmente logrou estabelecer-se, quiso buscar-la, pero las notícias que lhe legaram de su pueblo natal eram que Sofia se havia casado com Carlos y havia tenido um hijo. Pensou que ela havia rehecho sua vida, que lo havia olvidado y por respeto y também por cobardia no quiso aparecer y perturbar sua nova felicidade. Nunca supo que esse hijo era suyo. Nunca. La voz de Ricardo sonava sincera, com uma profunda tristeza por las oportunidades perdidas. Acordaram ver-se. Eu encontro fui estranho. Mateo se encontrou com um homem que lhe sorria com uma amabilidade que não esperava, um homem que parecia estar tão perdido em essa nova realidade como ele. Ricardo le habló de sua vida, de los sacrifícios que havia hecho, de su êxito tardio y del vacío que sempre havia sentido por não haver formado uma família. Mirou a Mateo com olhos llenos de asombro y de um amor incipiente. Eres igual a mim quando era jovem, dijo Ricardo, uma sonrisa triste em seus lábios. Los mismos olhos. La misma maneira de arrugar la frente quando piensas. Mateo sentiu uma conexão inegável, um eco biológico que resonava em seu ser. Pero ao mesmo tempo não sentiu a mesma calidez e o mesmo arraigo que sentia com Carlos. Ricardo era um estranho, um pedaço de um rompecabezas que se estava armando, pero no la imagem completa. Mientras tanto, la situação com Carlos não melhorava. No contestava las lamadas de Sofia. Havia vuelto a su taller trabalhando sem descanso, evitando o hogar. Mateo intentou acercar-se a él. Um dia fui ao taller. Encontrou a Carlos solo absorto em seu trabalho, com o rosto mais demacrado que nunca. Papá.
Dijo Mateo su voz suave. Carlos levantou la vista sus olhos cansados. Mateo. No sé que hacer contigo. Te amo, hijo. Te amo como si fueras de mi sangre. Pero esto me arroto eu alma. Lo sé, papá. Lo siento. Pero por favor no dejes que esto nos separe. Tu eres mi padre. Tu me criaste e me ensinaste todo. La sangre no lo es todo. Carlos suspirou sua mirada perdida em la distância. No es fácil, hijo. Es una traición tan grande. Toda mi vida ha sido una mentira. É o amor que sentia por Sofia. No sé si puedo perdonarlo. Mateo le habló de su encuentro com Ricardo de la verdade de sua partida. No para justificar a Sofia sino para que Carlos entendiera la desesperación que había levado a su madre a tomar esa decisión. Le recordó a Carlos todo lo que habían compartido los buenos momentos, los sacrificios mútuos. Le recordó que o amor de padre no se mide por el ADN sino por los anos de dedicação, por los desvelos, por la mano tendida em cada caída. Mamá cometió um error terrible, dijo Mateo. Pero no por eso dejó de amarte, papá. Su amor por mim também foi real. Ela lo hizo por miedo, por proteger-me. Tu, papá. Tu fuiste o héroe de esta história. Tu fuiste quem nos salvou. Tu fuiste quem me deu hogar, uma vida. Las palavras de Mateo resonaram em el coração de Carlos. El dolor seguia aí la herida aberta, pero la fúria empezaba a ceder el paso a uma tristeza mais suave, mais reflexiva. No había sido usado. Había elegido amar, había elegido proteger, había elegido ser padre. Ese amor, esa elección era lo único real em esta história. Passou um tempo. Semanas de silêncio, de reflexão, de encontros esporádicos. Sofia buscou a Carlos implorando perdão, explicando-lhe uma y outra vez seu arrependimento. Carlos pouco a pouco empezou a escuchar. Não era fácil. O ressentimento estava profundamente arraigado. Pero o amor que havia sentido por ela durante tantos anos, sobretudo o amor incondicional por Mateo, começou a ablandar seu coração. Um dia Carlos volvió a casa. La casa seguia sentindo-se pesada, pero ya não era campo de batalha. La herida seguia aí, pero o processo de curação havia começado. La família se sentou à la mesa no como antes, com la jovialidade habitual, sino com uma solenidade cargada de emoções nudichas. Havia mucho que perdonar, mucho que reconstruir. Mateo, por sua parte, continuou sua relação com Ricardo, uma relação que se desenrolou de forma diferente. Não era padre em el sentido tradicional, sino mais bem uma figura de seu passado que lhe oferecia uma nova perspectiva de sua origem. Ricardo era homem arrependido que intentava compensar o tempo perdido pelo Mateo e temia padre em seu coração. Era Carlos. La vida familiar no volvió a ser la misma. La verdade havia deixado uma cicatriz profunda. Sofia cargava com o peso de seu secreto, Carlos com la herida de la traição. Pero também havia uma nova honestidade, uma nova compreensão de la fragilidade, la complexidade de las relações humanas. Mateo havia encontrado sua identidade no la sangre sino em los lazos forjados com amor, sacrifício e elección. Aprendió que o amor tiene muitas formas, que la família se construye com mais que solo genética que o perdão, aunque difícil, é esse o caminho hacia la verdadeira paz. Viu como Carlos, com uma grandeza de espírito que lo assombrou, começou a reconstruir los puentes no porquê la traição hubiera desaparecido, sino porque o amor por sua família era mais fuerte que su orgulho herido. Viu a Sofia com su dolor su arrependimento, esforzando-se cada dia por recuperar la confiança perdida. Mateo aprendió a integrar sua verdade, a aceptar sua origem biológica sem que anular o amor na história que havia vivido. Queridos oyentes, a história de Mateo nos ensina que la verdade, por mais dolorosa que se sempre encuentra su camino. Nos muestra que las decisões tomadas em la desesperação podem ter consequências que duram gerações, pero também nos revela a increíble capacidade do coração humano para o perdão la redenção. O amor de padre no se mide em la sangre sino em los anos de dedicação, em las lecciones impartidas, em los ombros, em los que se lora em las manos que nos guia. Carlos demonstrou ser padre em el sentido mais profundo de la palavra, homem que eligió amar incondicionalmente. La vida de Mateo cambió para sempre.
Perdió la inocência de una verdade que creía inquebrantable pero ganó una comprensión más profunda de la complexidade del amor de las sombras y luces de la existência humana. Y em esa nueva realidade encontrou uma forma diferente de fortaleza de esperança y de sanação. Espero que esta história haya tocado sus corazones como lo ha hecho el mío. Nos recuerda que apesar de los errores y las decepciones siempre hay una oportunidad para reconstruir, para perdonar y para amar de una manera mais consciente y profunda. Se te ha gustado esta história, no olvides dar-lhe me gusta y compartilha com tus seres queridos. Y por supuesto suscríbete ao canal se aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narrativas. Tu apoio significa un mundo para mí. Hasta la próxima y que la vida los llene de amor y esperança. Pero antes de que se vayan, permita-me compartilhar-lhes outra pieza de vida, outro fragmento de alma humana que me legou profundamente. Imaginem a uma mulher. Se llama Helena. Siempre creyó tener la vida perfecta, ou ao menos la vida que siempre había sonado. Uma infância feliz em pequeno pueblo de la costa, rodeada do amor incondicional de seus padres Clara y Fernando. Sua casa era remanso de paz lena de risas, o aroma café recém-enxucada manana y el suave murmulho del mar que se colaba por las ventanas. Para Helena sus padres era o epítome do amor, la honestidade y la estabilidade. Clara com sua sonrisa cálida y sus manos hábiles para la jardineria y Fernando hombre íntegro carpinteiro de ofício com olhos sábios que sempre encontravam la palavra justa. Helena cresceu admirando esse amor que se professava, amor que parecia inquebrantável, forjado em anos de cumplicidade y respeto mútuo. Se casou com seu amor de la adolescência Marcos y juntos construíram su propio nido no muy lejos de la casa de sus padres. Todo em la vida de Helena fluía com la dulzura de rio manso. Tinha buen trabalho como maestra de pré-escolar, uma casita com jardim donde sonaba com ver crescer a sus futuros hijos y esposo que la amaba com la misma pasión de los primeiros dias. La vida, pensava Helena, le había sonreído em cada esquina y atribuía gran parte de esa fortuna a la base sólida que sus padres le habían brindado. Pero o destino, queridos amigos, a veces juega as suas cartas de la maneira mais cruel e inesperada. É esse como se justo quando uno cree haber alcançado la cumbre de la felicidade, la tierra se abriera abaixo sus pies para revelar abismo insospechado. Esse abismo para Helena começou a gestar-se com a enfermidade de sua madre Clara. Câncer silencioso e implacável que em questão de meses apagou a luz de seus olhos y la vitalidade de seu espírito. La muerte de Clara foi golpe devastador. O pilar de la família se havia derrumbado, deixando vazio imenso y dolor que parecia impossível de superar. Fernando, seu padre, se consumiu em uma tristeza profunda. Helena, por sua parte, intentou ser la fortaleza que seu padre y seu hogar necessitavam, pero a ausência de sua madre era uma herida aberta que sangrava a cada instante. Em meio do duelo, mientras ayudaban a Fernando a organizar las pertenencias de Clara, encontraram uma pequena cajá de madeira escondida em el fundo de viejo baú bajo montão de sábanas bordadas. La cajá estava cerrada com diminuto candado oxidado. Fernando la mirou com uma expressão indecifrável, uma mescla de melancolia y algo mais, algo que Helena não supo decifrar em esse momento. Era de tu madre, dijo Fernando com voz ronca, entregando-os-la a Helena. Ela nunca me deixou abrir-la. Dijo que era para ela sola seus pequenos tesouros. Helena sentiu uma punzada de curiosidade mesclada com o respeto por la privacidade de sua madre. Pero la ideia de tesouro secreto la intrigou. Después de par de dias, la curiosidade pudo mais. Conseguiu uma lave maestra para abrir o candado y com o coração latindo-lhe com fuerza levantou la tapa de la cajá. Dentro não havia joias nem objetos de valor monetário. Havia uma pila de cartas antigas descoloridas por el tiempo atadas com uma cinta de seda azul e arraída. Também havia uma fotografia em branco y negro de uma mulher jovem com uma beleza etérea y nos olhos que Helena juraria haver visto antes, aunque não podia recordar dode. Y por último pequeno diário de tapas de cuero com as páginas amarelentas y el lomo quasi desprendido. Las cartas no tenían remitente visible, solo la caligrafia de sua madre em el sobre. Helena empezou a ler o diário. Las primeiras entradas eram las de uma adolescente namorada Clara relatando seus sueños, seus encontros furtivos com jovem amado Esteban. Eram los anos previos a conhecer a Fernando, seu padre. Helena sonriu com ternura imaginando a sua madre jovem y apasionada. Las entradas continuaram narrando a intensidade de esse amor, los planos de fuga, la oposição de la família de Esteban que la considerava de uma classe social inferior. Era uma história de amor proibido comovedora y llena de drama juvenil.
Pero a medida que avanzava a leitura o tono cambiou. La alegria dio paso à angústia. Clara descobriu que estava embarazada. Esteve o amor de sua vida reacionou com uma mescla de pânico y desesperação. Él venia de uma família influente del pueblo y um escândalo de esa magnitud poderia arruinar su futuro. Las entradas del diário se volvieron febriles lenas de medo y soledade. Esteban le pediu que lo ocultara que resolviera o problema em secreto. Clara se negou. Su amor por el hijo que levava dentro era mais forte que qualquer convenção social. Entonces legou na entrada que eló la sangre de Helena. Clara desesperada y sola sem apoio de Esteban se encontrou com uma mulher maior del pueblo conocida por ayudar em situações difíceis. La entrada descrevia com dolor palpável como essa mulher a cambio de uma suma considerável de dinheiro la levou a uma casa apartada. Ali Clara dio a luz a uma niña. La descripção del parto era desgarradora e o grito silencioso de uma madre jovem y assustada. Pero lo que vino después foi lo que destrozou a alma de Helena. Clara coacionada y sem medios para criar a bebê solo especialmente com la deshonra social que implicava foi obrigada a entregar a sua hija recém-nascida. La mulher le prometeu que encontraria uma buena família para la niña, uma família que pudiera dar-lhe todo lo que ela Clara não podia. Helena deixou cair o diário. E o coração le latia desbocado como tambor frenético em su pecho. Su madre había tenido outra hija. Una hermana. Y la había entregado. Las lágrimas le empanaram los olhos no solo por la tragédia de su madre sino por la existência de esa hermana desconhecida. Quem era essa niña onde estava ahora la confusão y o choque era abrumadores. Como era possível que uma história tão dolorosa y profundo hubiera permanecido oculta durante toda sua vida? Volvió a tomar o diário suas manos temblorosas. Las últimas entradas de esa secção hablaban del arrepentimiento del dolor que nunca la abandonou de como cada dia pensava em sua hija perdida. Descrevia la culpa e o vacío y la promesa que se hizo a si misma de que algum dia quando tuviera los medios de la valentia buscaria a esa niña. Uns meses después de esse terrível evento Clara conheceu a Fernando. Fernando, homem de buen coração y carácter noble, se enamorou perdidamente de ela. Clara, herida y frágil, encontrou em ela refúgio, amor puro y desinteresado que sanou parte de suas heridas. Se casaram, construíram sua vida juntos y anos después nació Helena. La revelação foi terremoto que sacudiu los cimientos de la realidade de Helena. Sus padres e o pilar de sua existência haviam guardado secreto de tal magnitude. Mirou la foto em branco y negro de la mulher jovem. Uma mulher com olhos que lhe resultavam estranhamente familiares. Seria essa mulher sua madre biológica e la mulher que havia sido obrigada a entregar a sua hija? La confusão era labirinto sem salida. Las cartas atadas com la cinta azul aún esperavam ser leídas. Com manos temblorosas Helena desatou la cinta. Eram cartas de uma mulher lamada Sofia dirigidas a Clara. Las fechas eram recentes, algumas incluso de los últimos anos. Las primeiras cartas eram formais de agradecimento por alguma ajuda econômica que Clara lhe havia prestado. Pero à medida que avançava o tono se volvia mais íntimo, mais desesperado. Sofia hablaba de sua vida difícil, de la búsqueda de sua madre biológica, de las pistas que la había levado hasta el pueblo de Helena. Em uma de las últimas cartas Sofia, com uma caligrafia que se notava nerviosa, mencionava haber visto a Clara em el mercado, haber sentido uma conexão inexplicável. Y luego la frase que hizo que o mundo de Helena se detuviera por completo: sé que eres mi madre Clara. Tengo el medalhão que me diste ao nascer. Medalhão. Helena recordou o diminuto medalhão de plata que sua madre sempre levava consigo, gravado com uma inicial CY, uma fecha antigua. Nunca se lo quitaba ni siquiera para dormir. Medalhão que tras su muerte Fernando le había dado a Helena como recuerdo. Helena se levou la mano ao cuello donde ahora colgaba ese mismo medalhão e la verdade se le apresentou com uma fuerza brutal. Su madre Clara não havia sido solo la mulher que dio a luz a uma niña y la entregou. Su madre Clara era também la mulher que havia dado a luz a Sofia. Claro, los olhos de la mulher em la fotografia, la mulher jovem y etérea. Eram los olhos de Sofia. Helena la havia visto em el pueblo, em la panaderia, em la plaza. Havia sentido uma estranha familiaridade, uma conexão inexplicável, pero lo havia atribuído a la coincidência. Sofia era sua hermana. No Sofia era sua madre. La confusão la invadiu. Se Sofia era sua madre biológica, entonces Clara não lo era.
Se Clara não era sua madre biológica e quem era Y, por que Clara havia guardado as cartas de Sofia com tanto celo e por que ela havia ajudado economicamente e por que nunca lhe havia dicho a verdade a Fernando seu esposo a ela suija a mente de Helena era um torbellino de perguntas sem resposta. Sentia que la havia enganado toda a sua vida. E o amor incondicional de seus padres a história de sua família todo lo que creia certo se havia desmoronado em um instante. Era Fernando realmente seu padre ou eu padre de Sofia e Esteban o amor proibido de Clara era o padre de Sofia ou eu de Helena la pena por la pérdida de sua madre se mesclou com uma fúria fria. Se sentia traicionada. Traicionada por la mulher que mais havia amado la mulher que lhe havia ensinado todo sobre la honestidade y la verdade. Como podia Clara haver mantenido um secreto tão monumental y Fernando sabia eu algo e era cúmplice de esta mentira elaborada com eu coração destrozado y eu alma em carne viva Helena se levantou y caminhou hacia la habitação de seu padre. Necessitava respostas. Necessitava la verdade sem importar quão dolorosa fuera. Encontrou a Fernando sentado em seu salão favorito mirando por la ventana com uma expressão perdida o mesmo duelo profundo que no lo havia abandonado desde la muerte de Clara. Helena se sentou frente a ela cajá de madeira em suas manos temblorosas. Papá dijo com voz apenas audível mostrando-lhe o diário y las cartas. Necessitamos hablar. De mamá de la cajá y de todo lo que há dentro. Fernando la mirou y em seus olhos Helena viu o reflejo de um dolor antigo dolor que va mais alá de la reciente pérdida de Clara. Seus ombros se encogeram y um suspiro pesado escapou de seu pecho. Lo sabia murmurou com voz quebrada. Sabia que esta cajá algum dia veria la luz. Tu madre la escondió bien. Pero no lo suficientemente bien para que o destino no la encontrara. Fernando começou a hablar y suas palavras tejeram uma história aún mais complexa y desgarradora de lo que Helena havia imaginado. Revelou que se ele sabia sobre Sofia. No desde o princípio de seu matrimônio com Clara sino anos depois quando la culpa começou a roer o alma de sua esposa. Clara atormentada por el secreto lhe havia confessado todo a Fernando. Le contou sobre Esteban o embarazo e o parto secreto y la entrega de sua primeira hija. Fernando apesar de o choque no juzgou a Clara. La amava demasiado. Em lugar de eso lhe ofereceu seu apoio incondicional y juntos anos mais tarde começaram a búsqueda discreta de Sofia. Encontraram a Sofia vivendo em um pueblo vecino uma jovem com uma vida difícil luchando por salir adelante. Clara com la ajuda econômica de Fernando le brindou apoio anônimo ao princípio luego mais direto. Fui entonces quando Sofia sentindo uma conexão especial y com algumas pistas que lhe haviam dado em la casa donde nació confrontou a Clara. Fui um encontro doloroso y leno de verdades a medias. Clara incapaz de revelar la verdade completa por medo a perder-lo todo a perder a Fernando y a Helena mantuvo uma relação de apoio com Sofia pero sem confessar abertamente ser sua madre biológica. Pero y o papá perguntou a Helena com la voz arrogada em lágrimas. Quem soy eu só hija de mamá y Esteban eu só hija de Sofia Fernando tomou las manos de Helena sus olhos lenos de uma tristeza profunda. Tu eres mi hija Helena. Mi hija de sangre. Y eres la hija de Clara. De su corazón. Nunca lo dudes. Tu y eu somos de la misma sangre si. Hizo uma pausa y continuou com uma voz que revelava o peso de tantos anos de silêncio. La história é aún mais complicada de lo que has leído. Esteban o padre de Sofia era um homem influente como bien sabes. Quando Clara tuvo que entregar a Sofia Esteban movió sus hilos para assegurar-se de que nadie supiera la verdade. Conseguiu que o nome de Clara fuera borrado de los registros y se criou uma nova identidade para la niña. Pero lo que nadie sabia era que Esteban em sua juventude havia sido um homem impulsivo y com muitas amantes. Una de elas uma jovem que trabalhava em la casa de seus padres quedou embarazada. Esteban para evitar outro escândalo y com la ajuda de sua família la enviou a lejos la obligou a dar à luz em secreto y a entregar ao bebê. Esa bebê fuiste tu Helena. E o mundo de Helena se partiu em 1000 pedaços. No solo não era hija biológica de Clara sino que seu padre biológico era o mesmo homem que havia traicionado a sua madre Clara. Y sua madre biológica era uma mulher desconhecida que também havia sido vítima de Esteban. La cabeça lhe dava vueltas. E o choque era imenso. Fernando seu padre deu coração seu padre de toda a vida não era seu padre biológico.
Su verdadeira madre biológica era uma mulher anônima y, su padre biológico era este homem que havia causado tanto dolor. Quando tu madre Clara y eu nos conhecimos, continuou Fernando, ela estava destrozada por haver entregado a Sofia. Eu não podia ter hijos. Habíamos intentado de todo. La vida nos havia negado essa dicha. Entonces por azares deu destino legou a notícia a Clara através de uma de esas redes discretas de que Esteban tinha outra hija. Uma niña que havia sido entregada por sua madre biológica. Uma niña que nadie reclamava. Clara, com o coração destrozado por la culpa de haver entregado a Sofia, viu em ti uma oportunidade de redenção, de emendar em parte lo que creía erro imperdonável. Eu te vi senti amor que nunca pensei que poderia experimentar. Eras tão pequena, tão indefensa. Ambos te amamos desde o primeiro instante. Te adoptamos, te dimos nuestro apelido, te convertimos em nuestra hija. Juramos guardar o secreto para proteger-te a ti a nuestra família. Para que tu vieras la vida que merecias, lejos do escândalo o dolor de tus orígenes biológicos. Helena escuchava com lágrimas correndo por suas mejillas. O dolor era tão profundo que lhe costava respirar. Pero em medio de esse dolor uma estranha sensação de compreensão comenzava a abrir-se paso. Sus padres Clara y Fernando haviam guardado secreto por amor. Amor que los havia levado a adoptar-la, a proteger-la, a dar-lhe todo o que tinha. O sacrifício de Clara, su culpa, su búsqueda de redenção, todo encajaba. O amor de Fernando, esse amor incondicional que sempre havia sentido, era hora mais grande e mais profundo porque havia sido amor consciente, uma eleição. Clara nunca deixou de sentir-se culpável por Sofia, explicou Fernando. Ao mesmo tempo nunca deixou de amar-te a ti com toda a sua alma. Era tormento para ela viver com esos dos secretos. Queria que supieras la verdade algum dia, pero le aterraba o momento. Tinha medo de perder-te. Helena abraçou a seu padre com fuerza, abraço que contenia todo o dolor, la confusão y paradogicamente uma imensa gratitude. Sua vida tal como la conhecia era uma hermosa mentira. Pero não uma mentira maliciosa, sino uma construída sobre o amor, la protecção y o sacrifício. La verdade era torrente que la arrastraba, pero se negou a hundir-se. Havia uma hermana. Sofia. Padre biológico Esteban quien não conhecia que havia sido a origem de tanto sofrimento. La primeira persona que buscou foi a Sofia. Com las cartas em la mano, Helena foi a la panaderia donde Sofia trabalhava. La encontrou uma mulher de olhos tristes, pero com uma sonrisa cálida, preparando o pão de cada dia. Helena se apresentou, lhe mostrou las cartas y o medalhão. Sofia la mirou com incredulidade, luego com uma chispa de esperança em seus olhos cansados. La conversação foi difícil, llena de lágrimas y revelações. Sofia relatou sua vida, sua búsqueda infructuosa de sua madre biológica, la ayuda inesperada de Clara y la dolorosa suspeita de que Clara era mais que uma benefactor. Sempre senti que havia algo mais, dijo Sofia com la voz entrecortada. Pero ela nunca me lo confirmou. Sempre me hablaba de la importância de la família, de não rendir-se. Me dava conselhos que pareciam ir mais alá de uma simple amistade. Helena lhe contou sua própria história, la verdade de sua adopção, la identidade de seu padre biológico. Ambas mulheres unidas por laços de sangue complejos y pasado lleno de secretos se abraçaram. Eram hermanas. Hermanas que o destino havia unido de la forma mais estranha y dolorosa. Em Sofia, Helena encontrou uma pieza de rompecabezas de sua identidade. Uma mulher forte e resiliente que, apesar de las adversidades, havia sabido encontrar seu próprio caminho. O seguinte passo fui confrontar a Esteban. No por vingança, sino por la necessidade de la verdade de cerrar ciclos. Esteban, ahora homem maior y respeitado em la comunidade, se sentiu visivelmente incômodo ao ver a Helena y Sofia juntas. La verdade, por mais oculta que haya estado, sempre encuentra su caminho. Helena, com uma calma que la sorprendió, lhe expuso las cartas e o diário y la história que havia descoberto. Esteban palideció. La vida de enganos y silencios que havia construído se desmoronava ante seus olhos. Negou ao princípio, intentou justificar suas ações, habló de la presión social, de los errores de la juventude. Pero la evidencia era inegável. Las miradas de suas hijas llenas de dolor y reproche lo quebraram. Finalmente, com la voz temblorosa, admitiu la verdade.
Admitió su cobardia, su egoísmo y el profundo arrepentimiento que según él lo había acompanhado toda su vida. Para Helena y Sofía la confesión de Estebano trajo consigo una catarsis instantânea. Eu dano e estaba hecho. Pero trajo consigo una claridade cierre. La história de sus orígenes não era murmúrio incierto sino una verdade dolorosa pero sólida. La justicia aunque tardia sin la forma de tribunal se había manifestado en la confrontación. Helena volvió a su hogar a la casa que compartia com Marcos com una nueva perspectiva de la vida. Había perdido la inocencia de una verdade sencilla pero había ganado una compreensão mais profunda de la complexidade del amor de las sombras luces de la existência humana. Su relación com Fernando se hizo aún mais fuerte cimentada en la verdade y el amor incondicional que siempre se habían profesado. Y com Sofia empezó a construir una relación de hermanas explorando juntas su história compartida sanando heridas que ni siquiera sabían que tenían. La vida de Helena se redefinió. Aprendió que la familia no se mide solo por la sangre sino por los lazos que se tejen com amor, com dedicação, com la elección consciente de estar aí para o outro. Clara, su madre del corazón, había sido una mujer llena de contradicciones, de errores, pero también de amor inmenso que la había levado a acto de redención tan grande como el de adoptarla. Este viaje ao coração de la verdade, por doloroso que fue, la transformó. Le ensinou que la valentia no siempre reside en la ausência de medo sino en la capacidade de enfrentarlo. Que o perdão é caminho largo y sinuoso que se estende tanto hacia los demais como hacia uno mismo. Y que la esperança incluso en los momentos mais oscuros siempre encuentra una pequena grieta para colar-se e iluminar el camino. Helena continuou com sua vida ahora com sentido mais profundo de quem era de dónde venia y de lo que la hacía ser ela misma. Em su jardim bajo el mismo sol que había acariciado la piel de Clara de Sofia y de su madre biológica plantou un nuevo rosal cuyas flores prometiam florescer com la fuerza de una verdade recém descoberta y el amor inquebrantable que apesar de todo había prevalecido. El aroma dulce y persistente de las rosas se convirtió em recordatorio diário de la resiliência de la beleza que puede surgir incluso de la tierra mais árida. Cada pétalo era suspiro del pasado, eco de las vidas entrelazadas que la habían levado hasta ese punto. E no se sentia como uma hoja ao vento sino como árbol com raízes profundas y fuertes anclado em sua própria história por complicada que fuera. Com Fernando la conexión se hizo mais íntima, mais sincera se cabe. Había atravessado la tormenta juntos y el amor que se profesaba ese lazo invisible que los unia desde la infancia había demostrado ser inquebrantable. Las conversações eram mais profundas, los silencios mais eloquentes. El había sido su roca, su confidente, o puerto seguro ao que sempre podia regressar. Juntos empezaram a planear o futuro no solo como pareja sino como equipo que había aprendido a enfrentar qualquer verdade por difícil que esta fuera. Hablaram de formar uma família propia, de como construir hogar donde la honestidade seria o primeiro pilar, hogar donde cada niño sabria la verdade de suas origens y seria amado incondicionalmente. La relação com Sofia foi processo mais delicado, como reconstruir puente sobre águas turbulentas. Ao princípio havia uma mescla de cautela y curiosidade. Ambas compartiam uma herida, vacilo provocado por la misma mujer pero também la sangre de esa misma mujer. Havia dias em que a conversação fluía com facilidade, rindo de anécdotas infantiles que surpreendentemente se cruzavam em seus recuerdos. Outros dias o peso del pasado se interponia, criando silencios incômodos, velo de tristeza que era difícil de dissipar. Pero Helena era paciente. Havia aprendido que o perdão não era acto único sino uma série de decisões diárias, de pequenos gestos de compaixão. Y Sofia a sua maneira também estava buscando la paz. Pouco a pouco as conversações se fueron adentrando em el terreno de sua madre biológica. Compartieron recuerdos, suposições, dolores. Sofia, que havia crescido com la carga de la desaprobação materna y el peso de uma vida de secretos, encontrou em Helena no solo uma hermana sino também uma aliada, alguém que compreendia la complexidade de sua própria história sem juzgar-la. Dia Sofia le trajo uma vieja cajá de madeira llena de cartas y fotografias amarelentas. San de mamá, dijo Sofia com voz temblorosa, coisas que encontré después de su muerte. Nunca las abrí, Helena. No tuve o valor. Juntas sentadas em el porche de la casa de Helena bajo la sombra del rosal florescido abrieron la cajá. Las cartas escritas com uma caligrafia elegante y pouco temblorosa revelavam uma faceta de sua madre biológica que ninguna de las dos conhecia. Hablaban de amor perdido, de decisões difíceis tomadas em la juventude, de arrependimento profundo que havia carcomido sua alma durante anos.
No justificaban sus acciones pero las humanizaban, las dotaban de una tristeza que antes había sido solo ira y confusión. Havia uma fotografia de sua madre biológica jovem com uma sonrisa radiante y los ojos lenos de suenos antes de que la vida la endureciera. Outra mostrava a Clara y a ela juntas jovens amigas antes de que o amor y la traição las separara. Era uma imagem agridulce, recordatorio de que incluso em la traição mais profunda havia habido momento de conexão, lazo que las había unido antes de romperlas. Essa tarde las lágrimas fluíram livremente, lágrimas de tristeza por lo que se havia perdido, por las vidas marcadas, pero também lágrimas de entendimento liberador. Era como se cada carta, cada fotografia fuera uma pieza de rompecabezas que finalmente se encajava, revelando uma imagem completa, compleja y se trágica pero no misteriosa. Com Marcos, seu antigo companheiro de hogar, la relação tomou giro diferente. Él havia sido testigo de sua transformação, de seu dolor y de seu resurgir. La amistad entre eles se fortaleceu basada em el respeto mútuo y la admiração por la valentia de Helena. Marcos, sempre tão prático y directo, lhe recordou que la vida seguia, que o passado, aunque importante, no debia definir su presente ni su futuro. Su pragmatismo la ayudó a anclar-se en el aqui y ahora, desfrutar de las pequenas victorias diárias de la beleza de la vida que se desplegaba ante ela. Helena, impulsada por esta nova claridade, decidiu dar passo mais em su propio caminho. Sempre havia sentido uma afinidade por la ayuda a los demais, uma vocação latente que agora cobrava forma. Se matriculou em curso de psicologia enfocando-se em la terapia familiar. Queria entender mais a fundo las dinâmicas que unem y separam las personas, las heridas invisíveis que se transmitem de geração em geração. Não era escape del passado, sino uma forma de honrar sua própria experiência, de convertir su dolor em uma ferramenta para el bien. Queria ajudar a outras pessoas a encontrar suas próprias verdades, a sanar suas próprias heridas, a construir puentes donde solo havia habido abismos. Sus estudios la absorvieron pero no la alejaram de seus seres queridos. Ao contrário, lhe proporcionaram marco para compreender melhor suas próprias experiências y las de seu entorno. Fernando la apoiava incondicionalmente, orgulhoso de sua determinação. Las noches que passavam estudando juntas, eu leyendo a seu lado, simplesmente preparando-lhe té, se convertiram em momentos preciosos de intimidade y companheirismo. Ano depois de sua gran revelação, la vida de Helena havia florescido de maneiras que nunca havia imaginado. Su jardim era espetáculo de colores y fragancias. Las rosas em particular cresciam com uma vitalidade surpreendente, seus pétalos suaves y robustos, testemunho vivo de la capacidade de la natureza para regenerar-se, para encontrar la luz incluso después de la oscuridade mais profunda. E o dia de la boda de Helena y Fernando foi uma celebração de esse florescimento. No foi uma ceremonia ostentosa, sino encontro íntimo leno de risas y lágrimas de alegria. Em el jardim baixo, el rosal que agora trepava por arco de madeira se prometieram amor eterno. Sofia estava ali com uma sonrisa sincera y abraço que transmitia anos de compreensão y perdão. Marcos, com seu eterno sentido de humor e brindis que arrancou carcajadas a todos, celebrando no solo la união de duas almas, sino el triunfo del amor sobre la adversidade. Clara, la madre de su corazón, não estava fisicamente pero su presencia se sentia em cada rincão de la casa, em cada rosa de ese jardim, em cada recuerdo de amor y sacrifício. Helena sabia que Clara, sua maneira imperfecta pero imensa, havia sembrado las semillas de la mulher fuerte y compasiva em que se havia convertido. La vida Helena lo entendió, não era cuento de hadas donde todos los hilos se desenredam perfectamente. Havia cicatrices, pero esas cicatrices no la hacían débil, la hacían humana, la hacían fuerte. Eram los mapas de sua viagem, los recordatorios de las batalhas libradas y ganadas. La injusticia, la traição e o abandono, todo eso formava parte de sua história pero não la definia por completo. Lo que la definia era sua capacidade de amar, de perdonar, de buscar la verdade y de seguir adelante com esperança. Los anos passaram y Helena y Fernando construíram essa família que haviam sonado. Tuvieron uma hija que enlamaram Sofia em honor a la hermana com la que Helena havia aprendido a curar viejas heridas. La pequena Sofia cresceu em hogar leno de amor, de histórias contadas com honestidade y de la certeza de que o amor é esse o lazo mais fuerte de todos. Helena le ensinou a sua hija o valor de la verdade, la importância de la empatia y la fuerza del perdão. Le ensinou que la família é tapiz tejido com hilos de sangre, pero também com hilos de elección, de compromisso de amor incondicional. Em las tardes de verano, Helena solia sentar-se em su jardim observando a sua hija julgar entre las rosas. La brisa suave movia los pétalos y en ese murmúrio Helena sentia la presencia de todas las mulheres que haviam formado parte de sua história. Clara, sua madre biológica, sua hermana Sofia.
Todas elas a sua maneira haviam contribuído à la mulher que ela era. Eu rosal cresció exuberante suas ramas estendiendo-se com fuerza y gracia. Helena ao mirá-lo sentia uma profunda gratitude. Havia encontrado la paz no una paz ingênua e ignorante sino una paz forjada em el fuego de la verdade. Havia compreendido que la vida está lena de sombras pero que la luz sempre encontra um caminho para colar-se especialmente quando uno se atreve a mirar de frente à la oscuridade. Su caminho não foi fácil, estuvo plagado de revelações dolorosas y confrontações amargas. Pero fui precisamente esse caminho que la levou à la plenitude a una compreensão de si mesma y de um mundo que la rodeava que nunca habría alcançado de outra maneira. Aprendió que la compasión es la clave para desentranar los nudos mais complejos de alma humana, que o juízo rápido rara vez revela la verdadeira história detrás de uma persona ou de uma situação. Cada ser humano leva consigo um universo de experiências, medos y esperanças y para entender verdadeiramente uno deve estar dispuesto a escuchar, a sentir, a perdonar. Helena se dedicou a sua profesión com uma pasión renovada, ajudando a inumerables famílias a navegar suas propias tormentas. Seus pacientes a menudo se surpreendiam por sua empatia profunda y sua capacidade para ver mais alá de la superfície de los conflictos. Sin que eles lo supieran, gran parte de esa sabedoria provenia de sua propia viagem, de sua propia confrontação com la verdade mais dura. Les ensinava que o silencio pode ser um veneno lento, pero que la verdade por dolorosa que se é o antídoto mais poderoso. Que la sanação não é borrar o passado sino integrá-lo, aceptar-lo y transformá-lo em uma fuente de fortaleza. Cada sesión com seus pacientes era para Helena um recordatorio de la universalidade do dolor humano, pero também de la infinita capacidade de resiliência do espírito. Observava como las famílias, apesar de suas disfunções y heridas, luchavam por encontrar um caminho de entendimento, de conexão. Em cada pequeno progresso, cada reconciliação, Helena veía reflejada sua própria história, uma prueba de que o ciclo podia romper-se, que las viejas heridas podiam de hecho começar a cicatrizar. Com o tempo, incluso la relação com o recuerdo de sua madre biológica, encontrou um tipo de paz. Não era uma exoneração de seus errores, sino uma compreensão matizada de las circunstâncias que la haviam levado a tomar las decisões que tomou. Helena aprendió a verla no solo como la mulher que la abandonou, sino como uma mulher herida, atrapada em suas próprias circunstâncias, em sua própria desesperação, vítima de seus próprios medos y de uma sociedade que não sempre oferecia segundas oportunidades. Em essa compreensão, em essa mirada mais amplia, encontrou na forma de compaixão que antes lhe parecia inalcançável. Este processo não foi rápido, foi um caminho largo y sinuoso, leno de altibajos emocionais, pero cada paso la acercava um pouco mais a la serenidade. La casa que compartia com Fernando e o jardim que havia sido testigo de tantas lágrimas y risas se convirtió em um faro de esperança para muitos. Los amigos y familiares acudiam a elos buscando conselho, consuelo, simplesmente um lugar donde sentir-se seguros y amados. La vida de Helena, que uma vez estuvo envuelta em mistérios y dolor, se havia transformado em um testamento viviente do poder redentor do amor y la verdade. Ela era la prueba de que, incluso quando o destino parece julgar las cartas mais crueles, uno tiene la capacidade de reescribir sua própria história, de elegir o amor sobre o ressentimento, la compreensão sobre la ignorância. Su hogar não era só um espaço físico, era um santuário de aceitação, um lugar onde las histórias se compartiam sem juízo y donde la vulnerabilidade era vista como uma fortaleza, não como uma debilidade. Um dia, mientras hojeaba viejos álbumes de fotos com Sofia, la hermana com quem havia forjado um laço inquebrantável, se detuvieron em uma imagem de sua madre biológica de jovem. Sofia la miró com uma melancolia que não era amarga. Ela nos deu la vida, Helena, dijo Sofia suavemente, com uma dulzura inesperada em sua voz. De alguma maneira, através de todo isto também nos deu a oportunidade de elegir como queríamos vivê-la. Nos empujou sem saberlo a buscar nuestra própria verdade, a construir nuestra própria felicidade. Helena sentiu uma sonrisa serena em seus lábios. Sí, Sofia. Nos deu la una la outra. Es hermana es o melhor regalo de todos. Um laço que nenhuma verdade amarga ou secreto pudo romper. O sol se ponia tinendo o cielo de tonos anaranjados y morados y la fragancia de las rosas lenaba o aire, traindo consigo recuerdos y promesas. La história de Helena era um recordatorio de que la verdade, aunque a veces desgarra, sempre siembra las semillas de uma nueva vida, uma vida mais autêntica, mais plena y sobretudo mais amada. Ela havia encontrado seu lugar em um mundo, no apesar de seu passado, sino gracias a el abrasando cada parte de sua complexa identidade com valentia y um coração aberto.
La paz que sentia ahora no era la ausência de problemas ou la ignorância de las dificuldades sino la presencia de una profunda aceptación, la certeza de que incluso en la oscuridad mais profunda o amor es la fuerza mais poderosa do universo capaz de iluminar qualquer caminho y de sanar qualquer herida. Sua vida era um testemunho silencioso de que cada uno tiene o poder de transformar su dolor em sabedoria, sua herida em fortaleza y su pasado em trampolim hacia futuro de amor y significado.